Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje eu quero indicar para vocês um livro que é muito importante, faz parte da estrutura da organização atual, né, do feminismo, mas essa filósofa, a Silvia Federici, que é uma mulher italiana, e que ela tem pesquisado bastante sobre as mulheres, né, e principalmente no que diz respeito ao trabalho e o feminismo, né, ela faz uma relação muito importante nesse livro aqui, principalmente, que ela vai escrever para nós, né, baseado nas pesquisas da vida dela, né. Lógico que o melhor é ler o livro. Minha função aqui é estimular vocês a querer conhecer o livro. Então, o que ela faz? Ela vai explicar para a gente, a partir de seus escritos, que a partir do feudalismo ao capitalismo, as mulheres elas foram usadas, e aí ela também vai falar aqui nesse livro, né, como acontece a morte de várias mulheres, né, na Europa, né, um recorte específico, em relação a chamar as mulheres de bruxa, né, se apropriar do conhecimento dessas mulheres e tirarem elas do mapa, né, a partir de uma cristianização, né, dessa população inteira lá. E ela vai fazer uma relação com a questão do trabalho, tá? A questão da posse e da apropriação, inclusive, do pensamento dessas mulheres, tá? Então, assim, eu vou ler algumas coisinhas aqui. Coisa para ler aqui é muita história, né? É muito importante você ter na sua estante, né? Na sua estante feminista, um pouco da pesquisa do olhar da Silvia Federici, né? Sobre o feminismo e as mulheres, né? Nessa construção, dessa passagem, né, do feudalismo para o capitalismo, tá? E como o capitalismo também se apropria do trabalho das mulheres ainda hoje, né? Não remunerando, não valorizando, e com isso há uma supervalorização de um certo tipo de gênero, que é o homem, né? Geralmente heteronormativo, né? E todo o resto que é diferente desse homem, porque estamos no patriarcado, não custa lembrar, todo o resto não é valorizado, tá? Então é isso, ó. Deixa eu ler aqui, rapidinho. Aí a capa tá assim, ó, Caliban e a bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tá? Aí o sumário tá assim. O mundo precisa de uma sacudida. Dentro desse capítulo tem vários textos importantíssimos. Aí no segundo capítulo, a acumulação do trabalho e a degradação das mulheres. Aqui também tem vários textos. E o terceiro capítulo, o grande Caliban, a luta contra o corpo rebelde. E é sobre as mulheres, né? Então é a luta contra o corpo das mulheres. O que a gente faz? Mata, né? As que não se adaptam, as que não conseguem ser domesticadas. É assim. Aí o quarto capítulo, a grande caça às bruxas na Europa. Vários textos relacionados a isso também. E aí, o último capítulo, colonização e cristianização. E aí também tem vários textos aqui para a gente aprofundar. Nós vamos ter muitas figuras, muitas pinturas importantíssimas que refletem ânsias que esses homens fizeram contra as mulheres. Certo? Tem muita... É muito bonito o livro também, visualmente falando. Muito bonito. Olha só. A exploração das mulheres negras, né? A escravização de pessoas. Silvia, a escritora, filósofa, professora, feminista. E aqui, para finalizar, escuta. As acadêmicas feministas desenvolveram um esquema interpretativo que lança bastante luz sobre duas questões históricas muito importantes, como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas no começo da era moderna. E porque o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Segundo esse esquema, a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria função reprodutiva, e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor ainda. Essa interpretação também defende que a caça às bruxas tinha raízes nas
transformações sociais que acompanharam o surgimento do capitalismo. No entanto, as circunstâncias históricas específicas em que a perseguição às bruxas se desenvolveu e as razões pelas quais o surgimento do capitalismo exigiu um destaque genocida contra as mulheres ainda não tinham sido investigadas. Essa é a tarefa que, empreendendo em Caliban e a Bruxa, começando pela análise da caça às bruxas no contexto das crises demográficas e econômicas europeias dos séculos XV e XVII e das políticas de terras e trabalho da época mercantilista. Aí a Silvia diz aqui, né? Meu esforço aqui é apenas um esboço da pesquisa que seria necessária para estabelecer as conexões mencionadas e especialmente a relação entre a caça às bruxas e o desenvolvimento contemporâneo de uma nova divisão sexual do trabalho que confinou as mulheres ao trabalho reprodutivo. No entanto, convém demonstrar que a perseguição às bruxas, assim como o tráfico de escravos e os cercamentos, constituiu um aspecto central de acumulação e da formação do proletariado moderno, tanto na Europa como no Novo Mundo. E aqui a gente pode fazer uma relação que acontecia nesse período do século XV ao XVII, acontecia o quê aqui nas Américas inteiras? Colonização. As violências da colonização. Enquanto lá eles estavam matando as mulheres na Europa, né? Certos tipos de mulheres, não todas, né? Enquanto lá estava acontecendo essa matança, aqui nas Américas, né, estava havendo a colonização e a diminuição dos nativos, né, como seres humanos, né? Aconteceu a grande pergunta, e eles são pessoas? E são gente? Tá? Então, só para deixar aqui registrado e fazer essa conexão do que estava acontecendo. Então, as violências que aconteciam lá na Europa contra as mulheres, aconteciam violências aqui também. E na África, que a gente também não pode esquecer, pessoas trazidas à força para serem escravizadas nas Américas inteiras. Então, vamos fazer essa correlação, parar para pensar um pouco em todas essas violências que estavam acontecendo neste período do século XV ao XVII, que é onde vai passar toda essa pesquisa aqui, que a Silvia Federici fez e que é muito importante toda feminista ter na sua estante esse livro, tá? Então, quero passar aqui rapidinho, só para recomendar para vocês. Um cheiro e até a próxima. Tchau!